Capítulo de número 2, versículo 14. Eu fiquei tão feliz, irmão, de ouvir o irmão Jorge trazendo aquela palavra, sabe, irmão? Devido a porque eu estava em casa, essa semana eu trouxe, acho que ontem, saindo do meu banheiro, saindo do quarto, assim, e eu vi a Bíblia, se veio algo no meu coração, assim, vou pegar a Bíblia, eu peguei, saiu Ezequiel 30, eu fiz um videozinho, e 33, versículo 30 até o 33, que fala sobre isso, sabe? E diz assim, mais ou menos, diz assim, olha, Ezequiel, você está falando, pregando, as pessoas estão dizendo, olha que mensagem boa, estão se juntando, se reunindo e ouvindo a mensagem, e dizendo, olha que palavra boa, mas não estão fazendo a obra. O texto disse isso. E ele disse assim, olha, mas eles continuam estando ali, felizes e dizendo, como os pais se congregavam, aí eles também estão se congregando, mas não estão fazendo a obra. Aí ele fala, mas haverá um dia em que eles irão olhar e saberão que houve profeta no meio de vós. Irmão, isso é coisa profunda, né? Ezequiel também, mesmo texto, mesmo livro que nosso querido irmão Jorge leu. Que coisa linda, o Espírito Santo falando aos nossos corações. E por que falar sobre isso? Porque a responsabilidade é pessoal de cada um de nós, né? Então, o homem que prega, ele precisa pregar a palavra, a verdade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele citava alguém que errou, que pecou, e ele disse, como que pode, né? Aquela pessoa pregava tanto, era tão rigorosa, e errou e vacilou. E eu disse, meu irmão, nós somos falhos, mas a palavra de Deus é perfeita. E a gente diz assim que a gente tem que pregar a nossa vida, não é pregar a vida da gente. A gente precisa pregar a palavra de Deus e viver, pode mirar, e viver a palavra de Deus. A nossa vida tem que ser de acordo com a palavra, e não a palavra de acordo com a nossa vida. As pessoas estão invertendo, entendeu? Tem gente que fala, você tem que pregar o que você vive, de jeito nenhum. Porque na nossa vida a gente pega, a gente fala, a gente nós somos humanos, mano. Nós não podemos pregar a nossa humanidade. Nós precisamos pregar Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Hoje tem um tal de pregadores coaches por aí, que pregam exatamente em cima da humanidade, da filosofia, da psicologia, né? das emoções, apagam as luzes, fica tudo escuro para vocês conseguirem se concentrar com o Senhor. Nós pregamos um Cristo ressurreto, Salvador das nossas vidas, Salvador da nossa alma. Aquele que morreu, se entregou para os nossos pecados. Não é isso? Esse é o Jesus que nós pregamos. Aí a Bíblia fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebeldes. Mas tu prega, não é isso? Então nossa obrigação é pregar. No fim, irmãos, quando a igreja ela for arrebatada, aí muitos sentirão falta de nós, da igreja. Deu para entender? Muitos sentirão falta da igreja. Na igreja pequena, na igreja grande, na igreja que prega a palavra. Quando ela foi embora, você vai falar, cadê aquele povo? Aquele povo barulhento, aquele povo assim, cadê o povo? O povo foi embora para morar com o Senhor, né? E nós precisamos estar com o nosso coração comprometido com o Senhor, dedicado ao Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso e é tão bom, né, irmãos? Nós servimos ao nosso Deus e eu fico muito contente estar aqui com os irmãos. Segundo Atos, livro de Atos, capítulo 2, segundo capítulo de Atos, Atos, capítulo 2, versículo de número 14, em diante diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Aleluia. Pode se assentar nessa noite em nome de Jesus. Glória a Jesus.
Irmãos amados, breve Jesus vem arrebatar a sua igreja. Aleluia. A mensagem que não dá ibope, a mensagem que não junta muitas pessoas dentro da igreja, é falar que Jesus brevemente vai voltar. Mas nós precisamos falar que Jesus vai voltar. Mas algo é tão profundo para nós que servimos a Deus, que tememos a Deus, que buscamos a Deus, e nós não podemos nos afastar desta palavra. Qual palavra, pastor? Que nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo. Aleluia. Esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de uma vaidade tão grande. Vaidade em que sentido, pastor? Não se trata apenas de roupa, de cabelo, de pintura. Não é somente isso, não, irmãos. É muito mais do que isso. Quem nos dera se fosse somente isso, simplesmente isso. Mas a vaidade no sentido onde as pessoas estão se colocando numa posição onde desejam a glorificação que só pertence ao nosso Deus. Em cada lugar, em cada ambiente, se estabelece alguém, se vê alguém, onde se posiciona de uma forma a ser glorificado, a ser louvado, a ser honrado, a se ouvir, né? A se fazer ouvir sobre si, um bom nome, uma boa palavra, uma boa descrição. Irmãos, não precisa de muito, né? Não precisa de muito, mas se nós falássemos assim, olha, hoje, anunciássemos hoje, dia tal, tal horário, na igreja assim, 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 vai aparecer para ministrar um louvor, uma canção, um cantor assim, assim, assim. Se este estiver na mídia com fama, nós receberemos tantas pessoas que talvez se faça necessário que uma guarda municipal venha proteger esse lugar, cercar este lugar por conta do volume de pessoas. Talvez se falasse assim, olha, está vindo aí uma grande pregadora da palavra e é assim, assim essa pessoa, ou um grande pregador do evangelho, assim, 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 famoso. Talvez acontecesse a mesma coisa. Mas o que nós precisamos entender é que o que esses pregadores pregam é o que esses cantores cantam muitas vezes. Não está longe nem distante das nossas mãos, mas é exatamente a mesma coisa que nós temos nas nossas mãos para usar, que é a palavra de Deus. A mesma palavra nós precisamos usar, irmãos, mas tem algo poderoso que nós não podemos abandonar, que é a busca pela presença do Espírito de Deus. Porque quando nós estamos revestidos da presença do Espírito Santo, pode vir o mundo, pode vir o inferno, pode vir o mal, as potestades, os principados, as adversidades. Quando nós estamos revestidos do poder do Espírito de Deus, nós somos mais do que vencedores. O que querem nesses últimos tempos é tirar, irmãos queridos, o bom nome da igreja. Mas é mais do que isso, é trazer sobre a igreja o esfriamento espiritual, a falta de fé, a falta de comunhão, a falta de avivamento. Porque, irmãos, você pode ter muitas pessoas no mesmo lugar, pode. Se a gente passar ali no cemitério, como eu passei hoje, em frente, você vai ver, irmãos queridos, casa para muita gente, e muita gente morando lá, mas não tem avivamento, mas não tem glorificação, mas não tem louvor, mas não tem adoração, porque ali são todos mortos. Quantos lugares tem muita gente, mas está morto, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. O que é um avivamento, pastor? É você ser vivo, 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 vivo. A palavra de Deus, ela mesma testifica quando ela diz que ela é viva e ela é eficaz.
que é eficaz? Ela é completa, ela resolve, ela é tudo, ela traz a solução. Nós falamos, irmãos queridos, no mundo empresarial e administrativo, nós falamos sobre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer o que tem que ser feito, irmãos amados, e eficácia é fazer tudo o que é necessário e muito mais, é fazer tudo que pode ser feito e muito mais. Enquanto uma pessoa, irmãos queridos, ele olha ali, por exemplo, cai alguma coisa, né? Vamos supor, eu estava uma certa feita numa lanchonete e cheguei lá, irmãos queridos, quando eu peguei o copo para beber o suco ali, irmãos, daquela lanchonete, eu observei que o copo estava quebrado. Irmãos, olha só, a pessoa pegou o copo e fez assim, pegou o suco no copo, botou em outro copo e me entregou. Isso é eficiência. Mas eu olhei para ela e falei, não, eu não vou beber nesse copo, eu não sei se caiu um pedaço de vida aí dentro. Aí ela foi lá, não gostou, irmão, virou a cara, mas foi lá, pegou outro copo e me deu. Eficácia é isso, tá vendo? Se a outra pessoa já olhar e falar o seguinte, epa, esse suco num copo quebrado, eu não vou dar nem um suco e nem um copo quebrado, vou pegar um copo perfeito. Sabe o que é isso? Tem muita gente, irmãos queridos, que é eficiente, mas não é eficaz, não é completo. Agora preste atenção, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Sabe o que é isso? Não nos falta absolutamente nada. Ela é completa. Ela é completa. Aleluia. Ela que hoje a palavra de Deus ela é completa. E o que nós estamos precisando nos últimos tempos? Nós voltarmos para os pés do Senhor em oração, em sacrifício de louvor, irmãos, na busca pela presença do Espírito Santo de todo o nosso coração. Porque quando a palavra do Senhor fala que foi construído ali um novo templo, tá, sabe, o primeiro templo, perdão, havia ali até então um tabernáculo, o templo construído em tendas, era chamado de tabernáculo, e eles andavam e levavam aquela tenda, desmontavam a tenda e depois remontavam em outro lugar, era montado e remontado. Aí Deus toca o coração de Davi e fala, não, constrói uma casa para o meu nome, eu vou te dar toda a organização. E ele teve toda a organização, e Deus fala, mas não é você que vai erigir, que vai erguer, não é isso, não será você, será seu filho. Irmãos amados, Salomão ergueu aquilo dali, mas diz a palavra que na inauguração daquela igreja, nem sacerdote, nem ninguém podia entrar, porque a glória de Deus era tão grande, irmãos, que ele tomou o ambiente. Irmãos, não sou eu, não é cantor famoso, não é pregador famoso, não é irmão, não é irmã. O que precisamos é da presença do Espírito Santo nos nossos cultos, é da palavra do Senhor, é do poder de Deus avivando corações, é trazendo sobre nós, irmãos queridos, o avivamento que Joel disse, aleluia. No dia de Pentecoste, cada um estava naquela região, irmãos. Os judeus de diversas partes do mundo estavam indo ali. Irmãos, o Espírito de Deus desce sobre aquelas pessoas que estavam ali sobre a igreja, cerca de 120. Irmãos, Deus derrama poderes, começam a falar em línguas, umas línguas tão maravilhosas. Não era língua, irmãos, que outras pessoas não entendiam, não. Era língua que cada um estava ali. Pessoas de diversas nacionalidades começaram a ouvir e testificar, opa, calma aí, eu estou entendendo o que ele está falando, calma aí, deixa eu chegar mais perto, eu entendi alguma coisa. Um não entendia, porque não era o seu idioma, mas aí o outro já entendia, aí daqui a pouco aquele que não estava entendendo, começou também a entender. Irmãos, pessoas de tanta nacionalidade, a Bíblia fala, de diversas partes do mundo, o Espírito Santo começou a dar palavras. Uma pessoa falava uma língua aqui, outra falava outra língua ali, outra falava outra língua lá. Irmão, se tivesse alemão, se tivesse, irmãos amados, espanhol, se tivesse brasileiro, se tivesse holandês, não interessa, a língua que a pessoa que tivesse ali da nacionalidade que fosse, conseguiu ouvir, irmãos, e entender as palavras do Senhor. Aí aquele que estava ali, que não entendia o idioma diferente do dele, ele falava, o que é isso? Será que esse povo está doido? Eu não estou entendendo, não estou entendendo. Então Pedro se levanta e fala, o que vocês estão vendo é a promessa de Deus, aleluia, para todos nós. O Senhor fez uma promessa e Joel profetizou esta promessa, e o Senhor disse que nos últimos dias, diz Deus,
ele disse que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Deus quer derramar do Espírito Santo sobre nós, irmãos. E ele fala, esse evento foi um evento que aconteceu no dia de Pentecostes, mas ele diz que isso vai acontecer, irmãos queridos. Isso é uma coisa que a igreja precisa buscar todos os dias. O avivamento, estar vivo, estar fortalecido, estar edificado, estar cheio da presença do Senhor. Hebreus capítulo 1 fala que é para a gente entender, é para poder falar a razão da nossa fé. Irmãos, tem gente que não entende porque nós somos crentes. Como nós vamos dizer porque somos crentes se não estiver dentro do nosso coração ardendo a presença do Espírito Santo? Se a lâmpada estiver apagada, como que nós vamos falar, irmãos? Né? Como? Jesus já deixou bem claro que a lâmpada é colocada num lugar bem alto, irmãos, no velador, e não debaixo de uma caixa. Ali não adianta, ela não tem serventia, ninguém consegue contemplar a luz. Então quem tem a presença do Espírito Santo precisa resplandecer, precisa brilhar, precisa falar do poder de Deus, precisa falar do amor de Deus, precisa falar, aleluia, e entender, irmãos queridos, cada vez mais o propósito de Deus na sua vida. E ele diz que antes que venha o grande dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como é bom invocar o nome do Senhor. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sou servo do Senhor, a minha casa serve ao Senhor. Fui criado numa família que serve a Deus. Não é uma família perfeita, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, nosso ministério não é perfeito, mas nós servimos a um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, tão bondoso, tão fiel. Ele é tão poderoso que Ele nos revela coisas, irmãos, que às vezes a gente não entende. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava, irmãos, comentando com a minha esposa semana passada, eu retrasada, falava, Dayana, Deus tem me dado umas revelações de madrugada, assim. Oh, irmãos queridos, como Deus revela a nós, irmãos, coisas, segredos, irmãos, coisas ocultas, Deus mostra. E tem pessoas que não acreditam mais nas revelações, nas profecias, nos dons espirituais, no poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Esse propósito nosso de ler a Bíblia toda noite, 10 horas lá, irmão, que coisa maravilhosa, que derramar do Espírito Santo pela palavra de Deus aos nossos corações. Deus vem trazendo alegria, Deus vem trazendo mover, Deus vem fazendo coisas grandiosas. Irmãos queridos, casas onde a família, muitos ali não são evangélicos, estamos reunindo para ler a palavra do Senhor. Irmãos, é lendo a palavra de Deus que eles vão entender que naquela hora, irmãos queridos, diz a palavra do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como poderão ser salvos se nunca tiverem ouvido? É nossa missão falar do amor do Senhor. E nós só poderemos fazer isso através da presença gloriosa do Espírito Santo. Espírito Santo, irmãos, Ele é o Espírito Santo, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso condutor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Deus, Ele é tudo para nós. Não abra mão da presença do Espírito Santo. E eu dizia para a pessoa, meu irmão, a gente frustra porque a pessoa pega e aí você diz, né, mas era tão rigoroso, era tão duro. Eu falei, isso é difícil, né, a gente ser tão duro, e no final a gente cair no pecado. Mas eu quero dizer, é para nós, não é para a gente pregar a nossa vida, é para a gente viver com a nossa vida a palavra que nós pregamos. Porque o Espírito Santo, irmãos, que nos dá força para suportar as adversidades. Quando você tropeçar, lembre-se que Deus está do seu lado para te ajudar a levantar. Mas não queira ficar prostrado, queira se levantar, porque se você quiser levantar, Deus vai te ajudar a ficar de pé. Mas se você quiser continuar caído, já não é problema do Senhor, já não é culpa dele, nem responsabilidade dele, já é sua responsabilidade. Se você estiver chorando, é o Espírito Santo que vai poder te consolar. Se você estiver enfermo, é o Senhor que poderá enviar o bálsamo de Gileade para curar as tuas enfermidades. É o nosso Deus, irmãos.
que possamos viver o avivamento. O que é avivamento, pastor? O avivamento é o derramar do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. É a certeza que Deus está conosco no sofrimento, nas lágrimas, nas horas difíceis de provação, de adversidades, de fraquezas, de problemas terríveis. Todas essas horas, como nas horas de alegria, o Espírito Santo estará conosco. E então, nesta ligação, neste relacionamento com Deus, na meditação da palavra, Deus vai poder te dar as revelações das quais deu ao profeta Joel, através de sonhos, de visões, de profecias, de milagres. Deus vai poder falar poderosamente ao teu coração. Mas prioritariamente, Deus haverá te falar através da sua palavra. Então remoa, esta palavra no teu coração. Reprocesse esta palavra no teu coração. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a presença do Espírito Santo. Porque imagina uma pessoa iletrada, sem conhecimento nenhum, sem leitura alguma, começar a falar, irmãos, uma língua que ele nunca ouviu, nem sabe que língua é, só sabe que deu vontade, ele começou a falar, e daqui a pouco chegar alguém e falar assim: ô irmão, você está falando algo de Deus para mim. Aleluia. E eu recordo do irmão judeu, irmãos, que morou, habitou aqui no nossa região. E um culto na casa de um determinado irmão, e ele, lado do meu pai, e falou: irmão Luiz, eu vou sentar aqui. E ficou ali. E depois outro culto ele sentou de novo. E ele disse: o Senhor quer te usar para falar comigo. E o meu pai não estudou nada, irmãos. Estudou só a primeira série, leu muito mal, soletrando. E o meu pai começou, de repente, Deus começou a usar, e ele começou a falar em línguas estranhas, uma língua estranha, porque ele não entendia. E aquele senhor de 90 e tantos anos, irmãos, o Senhor dava aleluia, aleluia, aleluia. E aquele senhor, ele chorava. E terminando, aquele homem, irmãos queridos, olhou e falou: irmão, eu quero falar. Há mais de 20 anos, Deus me fez uma promessa que usaria alguém no Brasil para falar comigo no idioma natal, no meu idioma natal. Ele é judeu, lá da região de Jesus. E ele falou: olha, eu estava aqui, Deus falava que usava o irmão fulano de tal, meu pai, para falar com o irmão Luiz para falar comigo. Irmão, ele começou a falar, ele não sabe o que ele falou, mas ele começou a falar e ele entregou o mistério de Deus no meu idioma. Deus usou para falar comigo no hebraico, aleluia. Ai, irmão, pergunta, meu pai é muito mal português, ele fala, Deus usou ali na língua daquele homem, aleluia, e ele entendeu a palavra de Deus, aleluia. Não pense, irmãos queridos, que somos alguma coisa, é Deus quem faz a obra. Deus pode fazer através de você coisas especiais. Queira ser usado pelo Senhor, queira ser usada pelo Senhor, queira fazer a vontade de Deus, porque é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos transforma. Você diz: mas como poderei eu fazer a vontade de Deus, sendo eu tão frágil, sendo eu tão pecador, sendo eu tão limitado? Entrega a Deus o teu coração e deixa Deus fazer na tua vida o que Deus quer realizar. Abra o teu coração e deixe o Espírito de Deus morar em teu coração. Porque, irmãos queridos, a casa onde o Espírito Santo quer morar é o teu coração. Diz a palavra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração que o Espírito Santo de Deus quer habitar. Permita Ele fazer morada em teu coração. E você então vai ver as coisas inefáveis de Deus, as maravilhas de Deus, o sobrenatural de Deus. Oh, glória! Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, irmãos, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Quando Pedro termina o seu discurso pelo mover do Espírito Santo, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pelo poder do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram naquele dia. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. Deus quer te usar. Você que está vendo esse vídeo, Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Seja usado por Deus. Mas você não será usado por sua própria conta, por sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pela tua própria mente. Você será usado quando o Espírito Santo dominar todo o teu ser, todo o teu coração. Vamos estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, neste domingo temos culto aqui 18 e 30, não é isso? Em nome de Jesus. No carnaval, período de carnaval, irmãos, nós não fazemos culto aqui por questão de segurança com os demais, com os nossos queridos irmãos, tá bom? Mas lá em Islândia nós temos culto lá. Mas os irmãos que não puderem estar na igreja, estejam em casa orando, buscando a Deus, orando por aqueles que não podem estar na casa do Senhor, né, que ainda estão afastados do caminho do Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pelos Teus feitos e misericórdia, pela Tua presença e graça. Nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou. E agora rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós mais e mais. A porção do Teu Espírito venha sobre nós. Porque, ó Deus, aquilo que nós não sabemos, o Senhor sabe. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Aquilo que nós não temos condições de levar e de conduzir e de fazer, o Espírito Santo leva além daquilo, Deus, que nós imaginamos. Porque o Senhor prescruta, ó Pai, o interior do homem, o Senhor sabe e conhece. Vá ao encontro de cada vida e de cada coração, Senhor. Na mente, no interior, trabalha nas vontades, nos desejos, Pai amado, nas ações de cada um de nós, ó Pai, que toda a nossa alma seja dedicada ao Senhor, seja moldada pelo Teu Espírito, seja feita segundo a Tua vontade, que o Senhor paire sobre nós a presença gloriosa do Espírito e venha habitar em nosso coração, Senhor, fazer morada em nosso coração, fazer de nós instrumentos de valor em Tuas mãos, ó Deus. Pai, conduza-nos em paz aos nossos lares e o Teu povo debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus rogamos, amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com você e com a sua família. Aquele que crê diz, amém. Terminado, em nome de Jesus. Muitos não procuram mais a Deus, porque acham que já tem tudo, mas bem-aventurados somos nós que sabemos que somos dependentes do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iniciamos a leitura da palavra do nosso Deus ontem, né, em Hebreus, e ele fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Irmãos, nós nos alimentamos de Jesus, aleluia, da presença de Jesus, da palavra de Jesus, do mover do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Sem Cristo Jesus nós não podemos viver, nós não sabemos viver. Sem a graça, sem o favor, sem a direção do nosso Senhor. E o Senhor Jesus, ele diz para nós: bem-aventurados vós que chorais, porque a vez de rir, porque aquele que chora na presença do Senhor recebe vitória. Como Ana, que chorou aos pés do Senhor, aleluia, e recebeu a sua bênção. Oh, glória a Deus.
Diz a Bíblia que quando Jesus chega no velório, ali já havia sido sepultado Lázaro, e ele vê as pessoas chorando, e Jesus chora também. Jesus se compadece quando nós, irmãos, estamos chorando, e nós sabemos que nós não choramos por representar fraqueza, mas nós choramos porque sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor chorando, o coração de Deus se move ao nosso favor, e Deus tem poder para transformar a nossa tristeza em alegria. Aleluia. Então nós choramos aos pés daquele que tem poder para nos fazer sorrir. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque a vez de rir. Bem-aventurado quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Nesse tempo que nós vivemos, quantos já não querem mais, irmãos, estar perto de nós? Quantos já não querem mais a nossa aproximação? Porque somos crentes, porque somos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos nos envergonhar. Bem-aventurados somos nós, porque levamos o nome de cristão. Porque, irmãos amados, o Senhor, Ele fala aqui para os nossos corações: folgai nesse dia, tem alegria, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Irmãos, quanto tempo atrás muitos perseguiram os profetas, aleluia, porque falavam a respeito do reino de Deus. E assim também, quantos já no nosso tempo são ridicularizados, porque alguém comete uma impiedade, eles criticam os demais que assim não o fizeram, porque alguém